O Avisa Logo está aqui no Cefop, que é o Centro de Formação de Profissionais da Educação. Hoje, sábado, dia 30, está acontecendo um evento importantíssimo para a cultura da cidade de Pinhais, do estado do Paraná e também para o Brasil. Estão reunidos nesse local profissionais e fazedores de cultura de várias partes do país. E nós vamos conversar com as pessoas que estão organizando esse evento, com os secretários de cultura, diretores de cultura, fazedores de cultura, sobre a importância desse evento aqui na cidade de Pinhais e a importância de reuniões como essa, encontros como esse, para toda a cultura do Brasil. Eu estou aqui com o João Paulo, que é coordenador. Me fale sobre esse evento, qual o objetivo dele, o que é que ele se propõe, quais são os resultados que espera depois desse evento aqui. Muito bom dia. Bom dia, que prazer conversar com vocês. Veja, a gente tem uma maior política pública da história da cultura brasileira, que é a PNAB, a Política Nacional Aldir Blanc. Então nós temos em caravana pelo estado do Paraná para construir essa política, fazer com que a Política Nacional Aldir Blanc chegue em cada cantinho do nosso Paraná profundo, para que a gente chegue em cada território, para que a gente chegue em cada vila do nosso estado. E dessa vez a gente está aqui na região metropolitana de Curitiba, conversando com os 29 municípios da região, com os agentes territoriais desses municípios. E para além da PNAB, da Política Nacional Aldir Blanc, a gente traz a importância da gente consolidar o Sistema Nacional de Cultura. Então a gente ter os conselhos de participação social bem estruturados, a gente ter planos de cultura bem desenhados, a gente ter fundo para garantir que a cultura tenha perenidade. Então a gente está rodando o Paraná para levar a política cultural, para fortalecer a política cultural nos territórios. Dessa vez, aqui região metropolitana, a gente está muito feliz de estar trabalhando com os 29 municípios da nossa região. E o excelente você falar do Paraná profundo, que acaba muitas vezes participando desses editais, desses processos, somente aqueles que estão em regiões com maior população, onde tem uma estrutura melhor. Acaba que quem mora nas pequenas cidades, no interior, às vezes não tem nem acesso, nem sabe que tem a possibilidade de participar desses editais, né? Com certeza, a gente gosta muito de fortalecer as nossas estrelas, os nossos grandes artistas, mas o nosso desafio é fazer com que a política pública chegue onde ela nunca chegou. Quando você vê, desde um artista de beira de estrada, a gente quer chegar e quer falar com ele, a gente quer que ele seja fomentado. Eu falava mais cedo aqui, de que a gente quer que que o trabalho do artista seja a sua própria arte, não seja só um bico. E para isso a política pública ela tem tanta importância. E é isso que é a nossa tarefa de fazer chegar em cada cantinho do estado. Nessas suas andanças, nesses diálogos, que são muitos os diálogos que você tem, quais são as principais dificuldades que os profissionais, os fazedores de culturas encontram para chegar a esses lugares, conseguir participar desses editais, conseguir apresentar a sua arte? Olha, a burocracia, por mais que ela seja importante para você regulamentar o processo e o acesso à política pública, ela é um desafio, especialmente porque a gente não tem uma cultura de acesso às políticas públicas no campo da cultura. Então a escrita de projetos culturais, você pensar a documentação, você pensar cronograma, você pensar orçamento, você pensar o desenho de um projeto para que os artistas consigam acessar a política, é um grande gargalo, é um grande desafio que a gente trabalha para conseguir suprir, fazer com que ele chegue e a gente consiga assessorar os grupos culturais para que eles acessem as políticas públicas como deve ser. Muito obrigado, bom evento para você. Além desse evento aqui, qual o próximo? Já tem um agendamento? Qual é a próxima cidade? Você já pode falar para a gente? Já temos sim, agora no final do mês de outubro nós vamos a Londrina, que é a região norte do estado. A gente já está circulando a região inteira de Londrina e a nossa próxima parada vai ser lá. Eu converso agora com Desirê Tosi, do Ministério da Cultura, que é diretora de articulação do Ministério da Cultura, que está aqui em Pinhais hoje, participando desse evento. Prazer falar com você, Desirê. Seja bem-vinda ao Paraná, apesar de não ser do Paraná, mas seja bem-vinda ao Paraná. Vocês são do Brasil, Somos né? do Brasil, exatamente. Nossa bandeira é Brasil. Bom dia, Ciro. Bom dia, Valença. Felicidade de a gente estar junto aqui no Paraná. Qual é a importância de um evento como esse para a cultura e para os fazedores de cultura, na sua visão, Desirê? Sempre é bom quando existe o encontro, né? Então aqui hoje é uma oportunidade de falar sobre várias políticas culturais, por isso que é uma caravana, né? Ela traz um pacote de políticas culturais para um grupo de gestores de uma região. Então a gente espera que esse momento seja de troca de ideias, de experiência, que os gestores compartilhem inovações e soluções que eles têm dado para a gestão de políticas públicas, pensem juntos soluções para os problemas que eles possam estar enfrentando na gestão e possam tirar dúvidas, tanto com o Comitê de Cultura no Paraná, quanto com a gente aqui do Ministério da Cultura, que está aqui, não somente eu de Brasília, mas o escritório estadual do Ministério da Cultura do Paraná também. Desirê,
A burocracia, como sempre diz, é necessária para que evite fraudes, qualquer coisa desse tipo. Mas às vezes ela realmente atrapalha o produtor de cultura, o fazedor de cultura, que às vezes não tem esse acesso a um conhecimento para preencher formulários imensos, de vários detalhes. O que é que o Ministério da Cultura pensa a respeito disso? O que pode fazer para diminuir essa burocracia ou gerar mais acesso a esses fazedores de cultura? Bom, a gente está trabalhando hoje com duas estratégias, né? Uma delas é o Marco do Fomento, que desburocratiza a gestão da cultura, propõe soluções para a gente facilitar a vida do fazedor de cultura, da sociedade civil, mas também a gente tem a estratégia do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, que é um programa do Ministério da Cultura dessa gestão, em que a gente faz parcerias com a sociedade civil para poder preparar a sociedade civil para estar disputando e para fazer a gestão das políticas culturais. Junto com o comitê, a gente tem os agentes territoriais de cultura, que são pessoas físicas, uma parceria com os institutos federais de ensino, que estão sendo formadas para essa gestão da cultura, né? Para discutir não apenas a formalidade da gestão que você está falando, né? A burocracia, a papelada, os documentos, mas também para pensar a cultura como um direito e para pensar como é que o seu território, né, que você pertence, onde você tem laços afetivos da sua família, da sua comunidade, tem uma característica própria e que precisa estar valorizada neste momento de disputa de recursos de fomento e para fazer a política cultural. Eu imagino que o trabalho do Ministério da Cultura, das secretarias de cultura, dos profissionais que cuidam justamente da cultura e do fomento à cultura não deve ser fácil. É um país gigantesco, com dimensões continentais, com culturas diversas de todos os níveis que imaginar, de tantos lugares no Brasil e pequenas cidades, como é que fala o Brasil profundo, né? O Paraná profundo, a Bahia profunda, para encontrar aquele fazedor de cultura e colaborar para que ele possa apresentar a cultura dele. Não é um trabalho fácil para a cultura, não é? Eu acho que é os grandes legados que a ministra Margarete, que é baiana, né? Baiana, É sim. baiana, sabe das dificuldades que o fazedor de cultura tem num estado complexo, com dimensões geográficas grandes e distâncias que são características, né, da Bahia. Um dos legados que ela está entregando é essa territorialização das políticas. Então, a gente está tentando desenhar uma proposta de governança para essa chegada das políticas culturais nos territórios. Então, tem os escritórios estaduais, tem os agentes territoriais, os comitês de cultura, os pontos de cultura, os pontões de cultura, que são institucionalidades, são parcerias para constituir uma força junto com as fóruns, a Rede Nacional de Gestores e os próprios gestores públicos, entendendo que cada um tem seu papel, né? Por isso que é um desenho de governança, para que a gente consiga fazer chegar os recursos, para que a gente consiga promover equidade na gestão das políticas culturais e para que a gente possa fomentar a diversidade, né? Eu acho que essa é a grande questão do território, é você tratar aquele território com a diversidade específica, com a sua identidade territorial, cultural, de meio ambiente também, que é preciso, né? Uma identidade ambiental. Então, essa é a nossa estratégia, esse legado, é territorializar territorializar as políticas culturais para fortalecer o Sistema Nacional de Cultura. Muito obrigado, Desirê. Bom evento para você. Obrigada. E quando for para Bahia, fala com o David, vai comer uma acarajé, comer uma moqueca de dendê, dar uma caminhada nas praias da Bahia, que são maravilhosas. Tá, na próxima vez eu vou visitar a Praia do Guaibim, que da última Pertinho. vez que eu estive por lá estava chovendo, gente. Mas obrigada, Bahia, tamo junto. Eu estou sempre na Bahia, minha segunda casa. E encontro vocês na próxima. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. O Avisa Logo tem o prazer de conversar aqui no Paraná, na cidade de Pinhais, no Centro de Formação dos Profissionais de Educação, onde acontece um grande evento voltado para a cultura do Estado e também do Brasil. Eu vou conversar com David Terra. Esse aqui eu abraço, eu posso conversar na intimidade, que é o secretário de Cultura do município de Valença e também presidente da Rede Nacional de Gestores de Cultura do Brasil inteiro. E ele está aqui, convidado pelo Estado do Paraná, para fazer parte desse evento. David, me fale sobre esse evento, da importância desse evento para a cultura no Paraná e no Brasil e por que você, lá da Bahia, veio para cá para conversar. Ciro, esse evento é de suma importância que está acontecendo aqui, não só aqui, mas em todo o Brasil. A gente tem um novo processo de cultura acontecendo. Esse processo que vem de construção desde o ministro Gil e que agora a gente está tendo o poder de tirar do papel essas políticas nacionais voltadas para a cultura. Se a nossa democracia brasileira é jovem, porque é de 89, a cultural é um bebê, Ciro. Nossa, porque imagino. tem sido sancionado apenas agora. O Sistema Nacional de Cultura está sendo um marco regulatório da cultura, a legislação que é vigente para o setor cultural e, né, eu, enquanto
presidente da Rede Nacional, tenho participado dessa construção. A gente tem um papel muito importante dentro da orientação, das diretrizes do que é cultura, para esse novo formato que o Brasil está vivendo. Vim convidado aqui pelo Comitê de Cultura do Estado do Paraná, porque eles também se organizam em rede aqui. O Fórum dos Dirigentes de Cultura do Estado do Paraná faz parte da Rede Nacional dos Gestores Municipais de Cultura. E a importância, Ciro, quando você está em rede, necessariamente a atuação é muito mais macro, porque aquilo que eu tenho expertise, eu complemento com a sua expertise, complemento com a expertise de Manu, e a gente consegue, de fato, democratizar o que é esse acesso à cultura. Valença também vai participar de momentos como esse, né? A gente tem um Comitê de Cultura do Estado da Bahia, que também está muito atuante e desenvolvendo ações no interior do Estado, até porque nas capitais a gente sabe de que a orientação chega muito mais fácil. Então a intenção é que esses comitês de cultura, que é um programa do governo Lula, possa atuar, né, fazendo com que a cultura chegue lá na ponta, fazendo com que as pessoas compreendam qual o dever da cultura, qual é o seu direito em relação à cultura e como acessar as políticas públicas. E isso é uma dificuldade, principalmente, como se fala, no Brasil profundo, né? Nas pequenas cidades, nos fazedores de cultura, que muitas vezes ele tem o talento, tem todas as possibilidades, mas não tem o conhecimento para conseguir ultrapassar as barreiras burocráticas para montar um bom projeto, para chegar onde tem que chegar. E esses eventos, eles ensinam também justamente isso, né? Os fazedores de cultura regionais, de cada regional, de cada sub-regional, levar isso também para essas pessoas, né? Exatamente, Ciro. A gente tem que compreender de que agora a gente tem um Sistema Nacional de Cultura consolidado, né? Outros sistemas funcionam, como a exemplo o SUS. O SUS é um Sistema Único de Saúde. Para você ser atendido pelo SUS, você sabe quais são os requisitos necessários. Então, a gente hoje está tentando democratizar o Sistema Nacional de Cultura para que o fazedor de cultura saiba qual é os requisitos necessários para que ele possa acessar. E, lógico, entendendo de que, né, a cultura ela não é uma secretaria de promoção social. Então, quando vem um fomento à cultura, é justamente para que seja devolvido à comunidade, enquanto direito que está lá na Constituição, a ação cultural. Quando você é contemplado através de um programa do governo federal, do governo estadual ou do governo municipal para uma ação cultural, a sua ação cultural vai impactar diretamente na sociedade. Então, é derrubar aquela barreira que foi criada entre sociedade civil, que não acessa recursos, e poder público, que não repassa recursos. Na verdade, o que a gente está tentando fazer é democratizar, né, e criar um Sistema Nacional de Cultura que contemple aqueles que mais precisam, que chegue na ponta e que faça com que a cultura, né, consiga perpetuar dentro do nosso país, além de salvaguardar, instrumentalizar secretarias. Antes de 2020, Ciro, acredite, mais de 88% dos municípios brasileiros nunca receberam repasses por parte do governo federal, assim como nunca tinha feito uma política cultural. E a gente hoje tem a política de editais, que é justamente propor o edital para uma ação cultural, o fazedor de cultura capta esse recurso. Precisamos avançar? Precisamos, porque compreendemos de que mestres e mestres da cultura também são pessoas que estão no campo, que estão as marisqueiras, os pescadores, que não tiveram acesso à formação. Então, por isso, estamos debatendo muito. Compreendemos de que é muito jovem a nossa democracia cultural, um bebê, né? Então, debater para criar novos argumentos. E, lógico, fazer com que compreendam de que não é só o gestor que faz a política cultural acontecer, é uma relação intersecretarias. A gente precisa dialogar com a Procuradoria, existe um novo marco regulatório da cultura, existe, né, o próprio sistema sancionado e que precisa, né, ter esse diálogo amplo para que, quando as pessoas cobram, o secretário de cultura não faz isso, mas às vezes ele é travado pelo outro setor porque juridicamente ele não conhece. Exatamente. Ciro, a cultura é o único segmento que tem um programa único de distribuição de recursos, enquanto os outros, né, passam pelo aquele problema licitatório de bota lá um pregão, eu preciso de cimento para fazer minha obra. Bota o pregão no site da prefeitura, aquele que fizer a proposta com menor preço, ganha e adere. Já a cultura não, a cultura ela tem um marco regulatório que faz com que a gente possa fomentar o trabalhador da cultura, mesmo ele não sendo CNPJ, né? A gente compreende coletivos culturais, a gente compreende também, né, como em Valença, que agora acabou de ser titulado, os guerens reconhecidos, né? Então, comunidades indígenas, por autodeclaração de que vocês são indígenas, né? E isso é um movimento totalmente
diferente do que você vê dentro do sistema natural que é feito com a saúde, com a educação, com a promoção. Exato. E a gente precisa ainda mais levar essa informação para os trabalhadores da cultura para que eles possam, assim como acessar os recursos, poderem também prestar contas de maneira positiva para que amanhã não tenham o seu CPF também negativado. E essas decisões, esses parâmetros, isso não sai da cabeça de David ou de um secretário específico. Isso tudo é discutido coletivamente, a exaustão, em diversas regiões, nacionalmente, até chegar à melhor proposta possível que atenda essas necessidades, né? Exatamente, Ciro. A gente teve agora, no ano passado, a Conferência Nacional de Cultura, né, que consolidou diversas propostas. E, lógico, a gente segue a orientação do governo federal, do governo estadual, para poder fazer a aplicabilidade da maneira mais assertiva dentro do município. A exemplo de Valença, que hoje tem uma parceria estabelecida com o Ministério da Cultura e com a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Por isso que a gente tem dentro do Teatro Municipal som, a gente tem dentro do Teatro Municipal telão, a gente tem projetor. Lógico que as pessoas têm que compreender de que, né, não é à toa que isso vem. E que isso não é uma doação, porque é um equipamento cultural. Exato. A partir do momento que ele serve para mim, no momento que ele não tiver mais serventia para a gente, vai servir para um outro município. E, né, fazer com que a gente possa, cada vez mais, trazer acesso à cultura, né, instrumentalizando os nossos equipamentos culturais. A ideia é que o ciclo da cultura, que é a economia criativa da cultura, aconteça, né, compreendendo, Ciro, que se você foi assistido hoje, você vai se instrumentalizar para abrir aquele espaço que te deu o atendimento hoje para que amanhã o outro seja assistido e você possa sobreviver dentro da cadeia cultural. É fazer com que o trabalhador da cultura seja trabalhador da cultura e não como a gente vê hoje, né? Que a pessoa, você é músico, mas você faz o que da vida? Eu trabalho na loja no tal, mercado, pedreiro, não, pescador, faz um músico, paralelo. Eu trabalho com música, Exato. ou sou professor de música, que a gente possa de fato reconhecer esses fazedores de cultura. David, muito obrigado por esse bate-papo. Quando você soube que a gente estava aqui, que o Avisa Logo estava no Paraná, David, vocês ainda estão aí, eu estou indo para aí. Nico nos convidou, tanto eu quanto a Manu, para a gente fazer parte e acompanhar esse evento importante para a cultura do país inteiro, né? Que está sendo discutido, diversas pessoas de diversas regiões do Brasil estão aqui. E parabenizar você pelo trabalho que está fazendo à frente da Secretaria de Cultura do município de Valença. É tanto evento que acontece naquele teatro, um teatro que estava morto, né? Não existia. Hoje é um teatro vivo, de verdade, pulsante, é dança, é apresentação, é eventos que acontecem de modo geral e aberto ao público o dia inteiro. Então, Exatamente. Parabéns pelo trabalho à frente da cultura do município Ciro. de Valença. A gente espera poder terminar a instrumentalização daquele teatro e passar a criar pontos de cultura também, né, na zona rural de Valença, principalmente nos locais que menos têm acesso à cultura. Lógico que a gente começa pela casa, porque a zona urbana é onde Exato. reúne a maioria das pessoas, mas a gente espera que em um ano a gente possa instrumentalizar o teatro e ele possa caminhar com suas próprias pernas, para aí a gente ter ações também de pontos de cultura dentro de Guaibim, dentro de Serra Grande e, lógico, fazer esse intercâmbio para que as políticas públicas de cultura também cheguem a Valença e assim a gente tornar Valença o que ela já é. Afinal, a gente está aqui, eu vou com você visitar a Praça Zacarias de Góes. Sim, né? sim. Valença é uma cidade muito importante para a história do Brasil e a gente precisa fazer esse trabalho de salvaguarda da nossa identidade, da nossa cultura. É o que a Secretaria de Cultura espera nesse momento. Obrigado. Sucesso, meu irmão. Muito obrigado, viu? Bom, o Avisa Logo conversa agora com Mari Antunes. O nome dela é muito fácil para a gente lembrar, que temos uma cantora na Bahia que se chama Mari Antunes. Mari Antunes é coordenadora de cultura do Comitê de Cultura do Estado do Paraná, organizadora desse evento. Mari, me fale, já posso chamar de Mari, eu fui chamando de Mari. Mari, me fale quantos municípios devem participar dessa reunião, desse encontro de hoje, qual o objetivo dele, quais são os resultados que são esperados após esse encontro. Que legal falar com você, para mim é um privilégio poder compartilhar um pouco do trabalho do Comitê de Cultura do Paraná, né, com mais pessoas. Acho que toda a oportunidade que a gente tem de conversar com as pessoas nos movimenta, né, e nos anima a falar desse programa tão importante que é o Programa Nacional dos Comitês de Cultura, né, uma promessa de governo que aqui no Paraná se consolida a partir da atuação em rede da sociedade civil, Coletivo Ser Louco por Ti, CEAGRO e Instituto Cidadania. Então essas três redes fazem, né, a composição do Comitê de Cultura do Paraná. A gente desenvolve a política pública de modo a fazer com que a cultura
e a política pública chegue mais longe, né? A gente usa um slogan aqui, né, que a gente quer falar com todo mundo, a gente vai até você, que o intuito é mesmo percorrer os territórios. E hoje aqui a gente chega na caravana Pactos pela Cultura da Região Metropolitana de Curitiba. São 29 municípios que constituem a ASOMEC, né, Associação dos Municípios de Curitiba e Região Metropolitana. Então, a gente fez esse percurso, visitou 29 municípios e hoje chega aqui no Senforp, em Pinhais, né, a Prefeitura de Pinhais, parceira da organização desse evento, com 20 municípios representados para discutir principalmente a aplicação dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc. Como é que os gestores, como é que as secretarias de cultura, né, como é que os agentes culturais têm entendido a elaboração dessa política e a destinação dos recursos para chegar na ponta, né, para chegar em quem faz cultura nos territórios que geralmente, né, não se chega, não tem acesso, com uma mensagem muito importante. A cultura é para todos, todo mundo tem direito. Quem faz a cultura, quem preserva um saber ancestral, quem preserva um conhecimento, né, tem direito de ser atendido pela Política Nacional Aldir Blanc. Então, a nossa principal missão é isso, conversar com os municípios para fazer a cultura chegar mais longe. E nesse diálogo com os municípios, Mari, quais são os principais desafios, as principais barreiras que você conseguiu identificar no diálogo com eles, que eles falam, olha, é difícil isso, a gente não consegue isso. Quais são os principais pontos? A gente tem entendido que algumas estruturas precisam ser melhor organizadas e geridas, de modo geral. Assim, né? A gente entende que alguns municípios são muito pequenininhos, não têm servidores suficientes, não têm funcionários suficientes para atender a demanda. É a primeira vez que muitos municípios também estão se deparando com esse recurso, né? A Política Nacional Aldir Blanc é uma política recente, mas é o maior recurso da história, né? A gente está prevendo aí 15 bilhões para o exercício dessa política, né? Para os 4 anos que gerem a Política Nacional Aldir Blanc. Então, muitos municípios ainda estão se vendo com o que fazer com esse recurso, o que a lei permite, o que é possível. Então, a gente, né, acompanha agora um período do PAR, que é o plano, né, de adequação, né, da política. Aqui no Paraná foi um sucesso, os 399 municípios do Paraná aderiram ao programa. Então, e agora, até o próximo dia 19, os municípios precisam mostrar para o governo como é que vão usar esse recurso. Então, a gente, né, tem essa dificuldade de municípios que nunca acessaram, de poucos servidores, ou mesmo do entendimento da política, né? Então, o comitê tem um pouco esse papel, junto com o escritório regional, com apoio direto do MINC, de, né, explicar, facilitar, tornar possível que a aplicação desses recursos aconteça de maneira, né, facilitada e democrática, principalmente. Esse encontro aqui dura o dia todo. Começou às 8h30 da manhã, deve ir até às 8h30 da noite, 9 horas da noite. Ao final do dia, o que é que tem que estar concluído? Sair daqui dizendo, olha, foi isso o resultado desse encontro de quase 12 horas com os fazedores de cultura. Isso é muito maravilhoso. Assim, é um pouco do nome do que a gente deu para esse encontro, né? Pactos pela Cultura. A gente quer chegar no final do dia com pactos estabelecidos, com acordos possíveis, né? A caravana ela não começa hoje nem se encerra hoje, né? A gente percorre os 29 municípios. Hoje a gente traz dados levantados pela sociedade civil, pelos agentes e pelo poder público de como está a situação da Política Nacional Aldir Blanc. Aí a gente, no final do dia, consegue tentar estabelecer qual é o anseio da comunidade local e o que o poder público pode fazer. É um edital de fomento? É um edital de prêmio? É um edital de reconhecimento pelo saber ancestral? Qual é a medida de cada território? Então, a gente consegue analisar, né, territorialmente o que é possível fazer e, em acordo, em diálogo, em cooperação, a gente consegue estabelecer um pacto pela cultura desses territórios. Essa metodologia foi desenvolvida pelo Laboratório de Cultura Digital da Universidade Federal do Paraná, em parceria com o Comitê de Cultura do Paraná. Então, tem bastante gente trabalhando, né, nessa sistematização, nessa análise dos dados, para a gente chegar com isso. E, a partir disso, que o diálogo permaneça, né, que os acordos aconteçam, né, que o trabalho continue sendo gerido e fomentado da melhor forma possível. Mas, basicamente, é isso. Muito obrigado, bom evento para vocês. Sucesso. Obrigada. Valeu, muito obrigado. Estou aqui com o Fernando Cordeiro, ele que é presidente do Fórum de Gestores de Cultura do Estado do Paraná. Isso. E presidente da Rede Vice-presidente da Rede. De Gestores. Meu amigo, eu conversei com o David Terra. David que nos apresentou, disse, olha, você precisa falar com ele aqui. O que é esse evento para você? O que é que ele representa? E com relação a David, que é secretário? Realmente a gente tem um momento ímpar, né? Que é justamente fazer um pacto pela cultura. Está na hora de gestores municipais e a nossa classe artística fazerem um pacto para o desenvolvimento cultural nacional. É extremamente importante que a gente entenda que hoje gestores municipais e fazedores de cultura não são inimigos. Eles são parceiros, eles fazem parte de um mesmo corpo, esse corpo que é liderado pelo nosso Ministério da Cultura.
Dentro dessa estrutura, a gente tem lideranças extremamente importantes, que é exemplo a liderança do nosso amigo David Terra. Uma pessoa da melhor qualidade, uma pessoa que sabe fazer o jogo de cintura da política para exaltar a importância do desenvolvimento cultural. Nós temos muito orgulho de estar junto nessa caminhada para fazer o desenvolvimento real da cultura. A cultura não pode mais ser pauta ideológica, a cultura tem que ser pauta estruturante. A cultura trata daquilo que nós somos enquanto seres humanos. Ela está muito além da educação, muito além da saúde, muito além de todas as outras pautas, segurança pública, tudo isso tem uma base, e essa base é cultural. Então, se nós não passarmos a entender isso daqui para frente, a nossa sociedade corre risco. Essa polarização que nós vemos hoje em dia, ela é fruto da ausência da cultura na vida das pessoas. Então, ter a aliança de pessoas como o David, de pessoas como os outros presidentes que estão dentro da nossa rede, os outros fóruns estaduais. Hoje nós somos mais de 20 fóruns estaduais instituídos, né, que coordenam o trabalho junto com os gestores municipalistas. Ter essas pessoas do nosso lado é extremamente importante e está aí o resultado. Nós com encontros cada vez melhores, com uma qualidade técnica muito grande, a classe artística vindo participar junto com a gente desses momentos. Então, te digo, é a hora da estruturação. Não adianta a gente ter o MINC só como a ponta da pirâmide e a base, que é a nossa aqui, ainda está, né, dos municípios ainda está desestruturada. Então essas pessoas estão ajudando muito a estruturação do sistema nacional, dos sistemas estaduais e municipais de cultura. Muito obrigado, sucesso no evento e prazer em conhecê-lo. Prazer é todo meu, sejam sempre muito bem-vindos ao estado do Paraná. Né? Aqui a gente é uma terra acolhedora, embora, né, digam o que dizem aí a respeito da ala política do estado do Paraná, que é mais conservadora, que é isso, não, a gente é um estado acolhedor, um estado que ama a sua gente e ama o seu Brasil. Então é muito importante a gente dizer sempre isso. Obrigado. Muito obrigado.